vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais contido, é um vídeo difícil de gravar, mas eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês isso também. Eu já gravei esse vídeo 3 vezes, mas agora eu acho que vale, e eu vou contar sobre o Thor. E espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Vamos lá, sentei mais confortável agora. O que acontece? O Thor acabou falecendo, né? Pra quem me acompanha aqui mais tempo, já sabia dele. Eu tinha o Thorzinho, o meu York. E eu falei que eu já gravei esse vídeo várias vezes por ser difícil, né? E porque eu gravei alguns vídeos antes pra contar que ele tava ficando doente. Só que o quadro dele sempre se modificava, eu acabava deixando o vídeo pra atualizar e no final acabei não postando. Mas eu vou resumir bem a história do que aconteceu com o Thor. O Thor era um York que quando ele tinha de 6 para 7 anos, ele desenvolveu pedra na bexiga. E depois, claro, eu pesquisei, inclusive conversei com os veterinários dele. E conversando com os veterinários dele depois, a gente sabe que realmente isso é uma coisa que os Yorks têm predisposição a ter, né, essa pedra na bexiga. Ele já tinha tido, a gente fez a cirurgia, fez análise do cálculo dele, que era de oxalato de cálcio. A gente iniciou o tratamento, então, com essa ração nova, ele só comia essa ração. E foi assim, até que a gente se mudou, veio pra cá, com a Maia aqui, a Maia comeu outra ração. Aconteceu episódios que ele acabou comendo a ração dela, a gente mesmo ficando em cima, ela respeitava muito ele, então se ela tava comendo e ele queria comer a ração dela, ela saía e comia e ele deixava ele comer. Claro que a gente cuidava muito, mas aconteceu algumas vezes. E depois de um tempo, só que assim, como o Thor tem esse histórico, a gente sempre olhava a urina dele, sempre tava olhando ele fazer xixi o tempo inteiro, ele sempre fez xixi muito bem. Até que um sábado o Júnior me falou que viu o xixi dele com um finalzinho, tinha uma pontinha de sangue. Aí eu já desesperei, a gente já entrou com uma medicação pra ele não sentir dor, porque se tá com pontinha de sangue, provavelmente ou tá com uma infecção urinária, ou tá rasgando já a uretra, né, com as pedrinhas. Ele não teve nenhum outro sintoma antes, e a outra vez também ele não teve nenhum sintoma. O primeiro sintoma dele foi sangue na urina, deixou a gente bem desesperado. Aí, depois desse xixizinho com sangue, o próximo ele já não conseguia mais fazer xixi. A gente aguardou 20 minutos pra ver e ele não fez mais xixi. A gente já botou ele no carro e levou pro plantão. Ele foi internado no plantão, eles colocaram ele no soro e aguardaram pra ver se ele ia fazer xixi. Ele não fez. Então no domingo ele já entrou com uma sonda pra passar e ele tava super bem. Todos os exames estavam bons, tudo tava tranquilo. Aí ele ficou internado, fez a cirurgia, tudo tranquilo. Ele fez a cirurgia na terça, porque na segunda ele acabou que tava com um centro cirúrgico muito lotado, ele fez na terça, mas tava lá, tava super tranquilo. Eu recebia fotos dele depois dos procedimentos, inclusive a clínica que ele ficou, que é a Quatro Patas de Penha, quem foi daqui da região Barra Velha, Pissarras, Penha. Se não conhece, deve conhecer, são profissionais incríveis. Eu recebia os updates dele, né, todos os dias, inclusive, que ele tava bem e tal. E na quarta-feira, eles me ligaram que eu poderia buscar ele. A única ressalva deles é que ele tava fazendo xixi com mais frequência. Não era tão um xixizão, ele fazia vários xixizinhos. Até me perguntaram se eu quisesse, ele podia ficar mais um dia na clínica, mas como ele já tinha passado por uma cirurgia, eu sabia que o pós era um pouco assim, fazia um xixi com mais frequência. Falei, não, eu trago ele pra casa, não tem problema nenhum, né? Eles me deram aval, deram alta pra ele, trouxe ele pra casa. Aí à noite, de repente, ele fez um choro. E eu não gostei, né? Porque o Thor não chorava por nada. E até então, gente, ele tava fazendo bastante xixi. Inclusive, como eles relataram, bastante xixi com bastante frequência, ele até não segurava direito. Mas era um sintoma de uma cistite bem comum de quem acabou de fazer cirurgia de pedra na bexiga, né, que tava com esse processo. À noite ele teve esse choro e eu fui ver o que era e ele tava chorando bastante. E eu levei ele lá fora pra fazer xixi, imaginei que podia ser isso e ele não tava fazendo. Até ele fez, assim, alguns pinguinhos, daí ele parou de fazer. E ele teve um episódio de vômito, inclusive, e eu, na hora, vi que era um vômito de dor. Aquilo me quebrou, assim, nossa. Aí levamos ele de novo pra clínica, eles nem pensaram 2 vezes. Aí nós levamos ele pra clínica e eles já internaram, daí ali já fizeram ultrassom, viram o que acontece. Ele produzia micropedrinhas, microcistos, né? Esses cristais, microcristais. Esses cristais, eles se formavam, se aglomeravam e tampavam a uretra. Foi passada a sonda, foi feita a cirurgia, foi lavado muito bem, mas eles, mesmo lavando, eles ficaram ali perto da uretra, então eles se dissiparam, então tirou a sonda, ele fazia xixi, só que logo eles voltaram
e grudavam ali de novo e faziam essa obstrução. Então, ele foi necessário fazer uma segunda cirurgia. Entrou em cirurgia novamente, aí foi bem lavado, falaram que a bexiga dele foi um pouco inflamada, foi bem lavado, foi limpo, todos esses cristais, e ele ficou com sonda. Aí ele ficou com a sonda, ficou 2, 3 dias de sonda, tiraram a sonda, ele não estava fazendo xixi direito, colocaram a sonda de novo e queriam que ele ficasse muito bem, então estavam deixando a sonda para ele poder fazer xixi e ser bem recuperado. Até aí estava tudo bem. E ele estava recuperando essa questão da bexiga, das pedrinhas na bexiga, e ia dar uma semana que ele estava internado. Aí deu uma semana que ele estava internado, pediram para ele ficar durante o final de semana, porque eles queriam garantir que ele ficasse muito bem antes de ir para casa. Quando na segunda-feira, eles pediram para eu ir lá para conversar. O que aconteceu? Os pontos do Thor estavam soltando. Não os pontos da pele, os pontos do músculo. Aí abriram. Eles perceberam, acho que até os da pele estavam soltando também, mas o mais preocupante era do músculo. Então, ele simplesmente, a musculatura dele rasgava quando estava sendo suturada. Ela não segurava, não cicatrizava. Não tinha cicatrizado nada, ele já estava uma semana internado. Basicamente, ele ia precisar já tirar os pontos ali antes de ir para casa, porque acho que são 7 ou 10 dias, não sei, para tirar os pontos. Até tirar os pontos ali e simplesmente não tinha nada cicatrizado. Aí ele foi para o centro cirúrgico de novo. Foi retirado aqueles pontos, foi tentado utilizar outro fio para ver se talvez era uma alergia ao fio, uma rejeição. Testaram todos os fios nele, basicamente. Depois disso foi feito mais uma cirurgia, tá? Vamos por partes. Foi feito isso, testado outro fio, trocaram a medicação, estavam suspeitando dele ter uma doença hormonal que estava dificultando a cicatrização. Foi trocada a medicação, trocado antibiótico, foi feita cultura se tinha alguma bactéria que estava impedindo de cicatrizar. Tudo que vocês imaginam que podia ser feito para esse cachorro foi feito. Aí, de repente, deu 2, 3 dias, tava abrindo de novo. Aí eles encomendaram uma tela, igual tela de ser humano, assim, para segurar a musculatura. Colocaram nele a tela para segurar essa musculatura dele. E a princípio estava super firme. De repente, quando foram fazer o curativo, estava aberto. Ele estava soltando a tela também. A musculatura dele é como se rasgasse, ela não segurava os pontos. É como se ela fosse muito fraca. E isso fazia com que soltasse. Eles não entenderam, até depois os veterinários falaram que foi até Eles aprenderam com o caso do Thor, porque foi uma coisa completamente nova. Eles estão há muitos anos fazendo isso e nunca tinha tido um caso assim. Realmente, eu também nunca tinha ouvido falar de um caso assim. Ele estava com muito problema de cicatrização. Foi então... Essa tela foi colocada, depois de um tempo, ele falou que quando abriu, né, que tava com esses pontos abertos, a tela parecia que puxava igual um adesivo, e ele tinha, tipo, suturado toda a borda dela. Simplesmente os pontos soltaram inteiros. Até eu fui visitar ele um dia e tinha um ponto caído na roupinha dele, porque tava soltando direto. Depois das cirurgias que ele não estava segurando, eles estavam tratando ele com faixa, então ele ficava enfaixado, sempre de roupinha, para tentar conter essa cicatrização, para ajudar o máximo possível. Foi feito de tudo. Depois dessa última cirurgia, foi colocada a tela de novo, aí ele começou a parar de aceitar comida. Aí até foi uma semana que eu fui visitar ele todos os dias, ele estava em outra cidade, não era a mesma da minha. Até nos últimos 2 dias eu fui pra tentar fazer ele comer, pra ver se comigo ele comia. Até o dono da clínica falou assim, tá guerreiro nosso menino, e a gente não vai desistir dele. Enquanto eu tiver a possibilidade que eu puder fazer aqui, eu vou fazer. Nessa última cirurgia, pra colocar a tela novamente, ele já não tava comendo, fazia um dia. Aí foi colocado sonda. Aí ele foi colocado uma sonda, eu não sabia cachorro que bota sonda aqui do lado, eles fazem um buraquinho pra ir direto no esôfago, pra não deixar ele no nariz, nada. Aí, isso foi colocado numa cesta. E no sábado me ligaram que ele não estava aceitando a comida da sonda. Eles estavam dando a comida da sonda e ele estava vomitando. Ali eu já entrei no meu processo de luto, porque ele já fazia 3 semanas que estava internado, nessas contas todas, né? Contando pra vocês, eu resumi bastante, tá, gente? E eu tava tentando entender que talvez eu não fosse ver ele mais em casa. Porque eu sabia, eu sou nutricionista e, querendo ou não, eu fiz bastante estágio em hospital, a gente tem uma certa noção. Ele já estava há muito tempo, ele já era um cachorro idoso, ele estava indo a fazer 9 anos, né? Não é tão idoso assim, eu sei que tem cachorros mais velhos, mas é uma certa idade, ele não era um filhote, né? Não era um jovem adulto. E o fato dele não estar aceitando a alimentação, eu pensei, ele não estava comendo, deram sonda, estava rejeitando sonda.
basicamente não tem mais o que fazer. E igual eles falaram da tela, assim, já era a última alternativa. Se ele não segurasse a tela, se ela não aguentasse, às vezes fosse tentar um transplante de músculo, alguma outra coisa assim, mas ia ser muito pra frente, sabe? Aí naquela semana, aí eles estavam reclamando que o rim e o fígado dele não estavam respondendo muito bem. Mas, gente, eu tava 3 semanas internado, com um monte de medicação. Não tem fígado e rim que aguente, né? Aí na terça, pra nossa surpresa, isso foi no sábado. Domingo ele começou a aceitar comida. Na segunda ele começou a ficar em pé, ele começou a caminhar. Fui ver ele na terça, estava andando, normal. Tava um pouco amarelo por causa da uma certa icterícia por conta do fígado. Estavam tirando a medicação para aliviar o fígado dele. Fui ver ele na quinta, ele já tava branquinho, normal. Branquinho não, né? Pretinho. Tava normal. Não tava mais amarelado. Mas ele tava meio caído. Aí na sexta, eu não consegui ver ele. No sábado, eles me ligaram que ele teve um processo de convulsão. Provavelmente por conta desse rim, desse fígado que não estavam bem, começaram a falhar, e ele começou a convulsionar. Aí eu fiquei bem mal. Daí eu tava processando esse luto dele, que eu já imaginava que ele podia não aguentar. É óbvio que eu tinha muita esperança, rezava muito pra ele ficar bem, mas eu entendia que talvez ele não aguentasse. Aí no domingo eles me ligaram que ele teve outra convulsão, se eu não poderia ver ele. Aí quando eu fui ver, eu não tenho fotos nem imagens dessa que eu não quis fazer, mas ele tava sedado, com um oxigêniozinho no nariz, e a gente sabia que era uma despedida pra ele. Tô tentando muito não chorar nesse vídeo. Aí o Júnior não gostava de ver ele no hospital, porque ele já teve outros cachorros que ficaram internados, ele tinha um certo trauma, mas ele foi comigo, a gente viu ele, se despediu dele. Eu ia tentar ver ele na segunda, né? Mas eu imaginava que talvez ele não resistisse. E domingo, inclusive, nem é dia de visita. A gente foi porque eles permitiram a gente visitar ele. Aí a gente se despediu de novo. E eles me ligaram de domingo pra segunda que ele faleceu. No final, a causa da morte dele acabou sendo falência múltipla, porque foi muita coisa, né? E eu sei que... não contei, mas na terça-feira daquela semana, eles tinham feito uma transfusão de sangue nele. Porque ele tava ficando com as hemácias meio baixinhas, foi de transfusão. Ele aceitou a transfusão super bem, não teve nenhuma recusa com ela, não foi a transfusão, né? Mas foi um acúmulo de coisas que aconteceram com ele por ser um cachorro mais idoso, que levaram a isso. Eu sei que a clínica fez absolutamente tudo o que podia fazer, a gente também fez, mas ele veio a falecer. Esse vídeo é só pra contar pra vocês a história dele, do que aconteceu. Ele foi um guerreiro, ele aguentou o máximo que ele pôde. E é um certo alerta, porque a gente, mesmo tomando as precauções e mesmo indo o mais rápido possível pro veterinário, ainda assim ele acabou falecendo, mas assim, se ele não tivesse esse processo de cicatrização, né, que prejudicou, ele teria ficado bem por conta das pedras na bexiga. Então fiquem atentos ao cachorrinho de vocês, fiquem atentos aos sinais e sintomas, levem o veterinário, cuidem, façam o tratamento. Por favor, porque às vezes a gente quer deixando, vai deixando, não tá dando nada, não tá dando nada, e isso vai somando e pode levar a um caso mais grave, né? No caso do Thor, a gente tentou fazer de tudo e mesmo assim não foi suficiente, mas eu me conforto porque ele foi um cachorro muito amado, ele foi muito feliz enquanto ele viveu, ele trouxe muita alegria, muito amor e muita felicidade pra gente. E agora ele partiu. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de eu ter contado esse relato pra vocês. Foi um pouco difícil, mas só pra realmente vocês entenderem um pouco da história dele, desse final dele, né? Por que ele partiu. Queria compartilhar, ele sempre estava por aqui também nos vídeos. E só pra vocês entenderem também, tá? Mas muito obrigada por estarem sempre presentes. E esse vídeo também, de certa maneira, é uma homenagem pra ele, por ter contado a história dele. Um super beijo, até mais. Tchau!